Buen días, buenas tardes, buenas noches. Aqui é Cineclub Passamalo. Meu nome é Davi. Agradeço a presença de Diego. Voltar para o português agora, né? Estava em espanhol. Em homenagem a esse filme argentino. Mas antes de falar do filme, falar para todo mundo que nos acompanhe nossas redes sociais, no Instagram, YouTube. Inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente, acompanhe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Dizer que o filme a ser analisado contém spoilers, então se você não gosta de spoilers, evite. Se você já assistiu o filme e não liga para spoilers, fique à vontade para acompanhar. E dizer que o filme a ser analisado é Quando Acecha la Maldade, ou When Evil Lurks, né? Um filme que teve um grande frisson no Instagram, né? Nos últimos 2 meses, né? E que uma tradução livre seria como Quando o Mal Espreita. E, Diego, qual é a sinopse de Quando Acecha la Maldade? Quando ela chega... Não sei falar espanhol, não hablo espanhol nesse canal. Esse filme aí, quando chega alguma coisa aí, a sinopse do filme é a seguinte: segundo nosso pai aqui, em uma cidade remota, 2 irmãos descobrem um homem possuído por um demônio e prestes a liberar o horror dentro dele. Mas quando tentam detê-lo, apenas conseguem acelerar o processo e desencadear um horror que pode ser muito mais aterrorizante quando ele sai deste lugar e chega a uma área mais povoada. Não sei se a sinopse faz justo muito pro filme, mas é algo assim, né? É algo assim, né, Mindavi? Sim. Mas vamos lá, vamos pros spoilers da sua análise de... Quando chega alguma coisa aí. Eu quero saber o que você achou desse filme argentino aí de 2023, que a gente assistiu agora há pouco. Vamos ver aí o que você tem a dizer quando chega alguma coisa aí. Então, Quando Acecha la Maldade, né? O título original, né? Filme de cinema argentino, né? Filme de terror sobrenatural, né? Em inglês, muita gente está pesquisando daí, tá, como When Evil Lurks, e nessa questão de uma tradução livre, né? Seria mais ou menos Quando o Mal Espreita. Tradução livre, posto que não chegou aqui no Brasil ainda esse filme oficialmente em streams. Então, assim, dizer rapidamente a respeito do elenco, né? No elenco tem quem? Tem o Ezequiel Rodrigues, né? Que é o protagonista, que ele faz o Pedro. Tem o Damien Salomon, que ele faz o Jaime, né? O Jimmy, que é o personagem que é o irmão do Pedro. Tem a Silvia Sabater, que ela faz a Mirta, né? Que ela é a limpadora, né? Vamos dizer assim. Seria alguma próxima... Faxineira, né? Faxineira, limpadora. Na legenda que eu vi, tava faxineira. Porque tem mais de uma interpretação. É como se fosse o exorcista do filme em si, né? Se a pessoa queria que faz expurgar os... Porque, assim, esse filme, tem engraçado uma imagem que foi vista, porque, assim, ele tenta fazer modificação do filme de possession. Aí, como fosse um traço, embichadas, né? São os encarnados, não são os possuídos, são encarnados. Eles tentam trabalhar através da questão dos filmes do tipo possessão, outros signos e outros significados, tentando tornar uma obra um pouco mais original. Embora eu tenha uma interpretação de alguns desses elementos que são mostrados no filme, certo? Para outras pessoas do elenco, né, tem o Luiz Zimmer-Bronski, né, que é o Ruiz, que ele é o dono lá das terras, certo? Tem o Marcelo Mitinaus, que é o Santino, que é o filho do Pedro. Tem o Emílio Vodanovic, que também é o Jair, né, que ele é o filho autista do Pedro. Tem a Virginia Garofalo, que é a Sabrina, né, que é a ex-esposa do Pedro. E trazer um outro personagem também, que é o Federico Liz, né, que é o Léo, que é o esposo o esposo atual da ex-esposa do Pedro, né? E
qual é essa questão do Federico Lys, que ele apareceu pouco no filme, né? Ele é um dos atores do filme Relatos Selvagens. Ele faz o noivo na última história dos Relatos Selvagens. Inclusive, é um filme que a gente tem uma análise no canal, né? Bem legal, bem interessante. O Diego também está presente nessa análise. A análise é interessante. E sobre essa questão do filme, né? Qual é a minha interpretação a respeito desse filme, né? Eu já vi algumas críticas e alguma questão dos simbolismos, desde alusões à questão de que os embiteados, né, os problemas em si seriam umas representações relacionadas, como, por exemplo, a pandemia que aconteceu, que as pessoas mais isoladas não seriam atacadas, né? Mas assim, em lugares mais afastados, mas no final pode chegar para todos se você não tomar os devidos cuidados. Agora o filme, várias vezes, ele coloca os simbolismos de que realmente é sobrenatural. E qual é a minha interpretação a respeito desse filme em si? Que ele faz perversões e subversões de simbolismos e signos cristãos. E qual é o sentido disso? Certo? O próprio nome do protagonista em si, né, o Pedro, né, ele tem um irmão também, na situação que Pedro, tu és pedra e da tua pedra irás edificar a minha igreja. Sendo que o Pedro, ele cometeu praticamente todo o bingo das coisas que não se podiam fazer nas regras que foram ditas, estabelecidas. E as regras são faladas em 2 momentos em especial. Uma pela mãe do Pedro. Hay 7 reglas que hay que seguir y no olvidarse cuando hay un encarnado. E a segunda pela Mirta, né? Que ela comenta brevemente uma das regras e a última regra, que não é dita. Uma outra questão dos simbolismos que é colocado é que o Jair... e sim, o que é que tem a ver essa questão do Pedro, né? De edificar a igreja? Ele cometeu vários erros. Em vez de fazer algo que ia crescer e poder ajudar para o fim, ele atrapalhou e ele foi o conduíte, né, para que o embiteado, né, que é o Uriel, que também é o nome de anjo, né, ele ficou durante 1 ano com essa possessão dentro dele. E ele foi de certa forma, ele foi o conduíte para todo o caminho de que o mal percorresse e que ele atrapalhasse as pessoas que tentaram ajudar. Seja de forma intencional, eu acredito que não tenha sido de forma intencional, mas ainda assim, próximo do final, tinham que matar da forma correta, e ele matou da forma errada. Logo, ele liberou esse mal para o mundo, e para isso ele foi marcado na testa. E essa questão da marcação da testa, ele vai desde o primeiro livro, que é essa questão do Gênesis, né? Que eu falo essa questão dos 2 irmãos, né? Quando Caim matou Abel, ele foi marcado. Ele foi marcado para que as pessoas soubessem quem ele é, mas ele não seria ferido. E tal qual o filme também, ele em nenhum momento foi ferido, Pedro. E na parte final de Apocalipse, aqueles que serem marcados com a marca da besta, que as pessoas, ele foi colocado, e essa marcação que foi feita em sangue, ao tomar banho perto do final do filme, ele não consegue sair. A marca dos 3 dedos continua lá. Então ele foi meio que foi marcado, né? Se a gente for fazer uma brincadeira de uma forma geral, é a marca do vacilão, né? Ele vacilou em vários momentos e isso ocasionou todo o mal, né? Que vai se espalhar pela região. Fez o L de loser, né? Fez o L de loser, exatamente. Muito importante dizer que é de loser, né? Não se confundir com outros nomes e outros pontos, né? E vai dar a interpretação de cada um. Pois é. E aí, qual é a outra situação, né? Outra situação que é colocada desses simbolismos é o Jair. Ele toma um sorvete, ele gosta de sorvete de maçã. E o que é maçã na simbologia cristã? Maçã, ele vem da questão do pomar, né? Que é a representação do pecado. Outro ponto que é dito sobre simbolismos cristãos, que normalmente as crianças, elas são o exemplo, né, o estandarte da pureza. E no filme é dito em palavras que a criança, no filme, elas são conduzidas pelo mal e elas representam parte desse mal, né? É dito mais ou menos algo assim no filme. E você vê os simbolismos das crianças também, seja no colar da mãe do Pedro, né? E também na própria parede
que é o local final do qual o mal vai ser, vamos dizer assim, ele vai sair, né, do corpo de Uriel para poder se espalhar pelo mundo, né, causar o mal pelo mundo. E por fim, existe aquela questão de que existe um rito para você poder eliminar ele, né, que é feito pelos faxineiros, né, os limpadores. E quem foi que ensinou isso? É dito brevemente. Quem foi que fez isso? São os monges, os cobras. Então, normalmente a cobra também ele é um símbolo de aquilo que é mal. Mas vejam, foram os monges, que são as cobras, que ensinam para as pessoas, os faxineiros, como eliminar esse mal. Então, você vê essa questão dos polos, de que algo que normalmente é um símbolo de bondade, por exemplo, são subjugados, né? São corrompidos, né? Tem essa corruptela para ser algo mal, assim como algo que é mal é subvertido para ser algo que é bom. E é isso que conhecimento, né? É conhecimento, através dessa questão. E conhecimento que é algo que é muito importante, principalmente na sua questão da teoria, mas que é pouco usado na prática. Porque entre os adultos meio que já sabem essa situação, né? Que não é para seguir, existem regras que você deve seguir e que as pessoas, elas não seguem, né? E que muitas vezes levam a besteira. Por exemplo, essa questão não pode usar pólvora, e é utilizado pólvora. Você só pode derrotar através de um rito, né? E as pessoas não conhecem bem esse rito. E depois não pode usar máscara, né? Besteira, não pode usar máscara. Né? Pois é, a questão da máscara não é dita nas regras, né? Mas se a gente for usar um simbolismo atual, né? Aí tem essa situação. E qual é o outro ponto que dá para trazer a respeito disso, né? Uma das cenas, trazendo a questão das cenas em especial, né? A cena do cachorro e da menina realmente é uma cena marcante. Ela apareceu muito em grupos de cinema, né? Aquela questão da preparação, né? Preparação antes da calmaria antes da tempestade. Porque uma das regras é exatamente você não entrar em contato com os animais. E Pedro, ao chegar na casa da ex-esposa, né, ele ia ter que se desfazer de... Você não pode levar suas coisas, né? Para que não persigam você. E ele joga as coisas e o cachorro da ex-esposa sente o cheiro. E para isso ele já começa a ter essa corruptela. E ele fica próximo à criança. E aí é uma das cenas mais chocantes do filme e, quiçá, do cinema de uma forma geral, né? É uma cena bem impactante. E um dos pontos que realmente dá para elogiar muito o filme, seja pelo CGI, seja pelos efeitos práticos que são muito bem feitos, são muito bem condizentes. Mas e que o filme ele tem uma atmosfera bem, vamos dizer assim, seja no início do filme, né, uma fotografia bem bonita, né, bem clara, e após isso a questão do filme são fotografias bem mais escuras, bem mais profundas, né. Ponto que é interessante ser dito é que enquanto vários filmes de terror há um certo fio de esperança, e esse fio de esperança chega a aparecer na figura da Mirta, né, como ela sendo uma faxineira para tentar resolver a situação, e a questão até do objeto que a gente não entende bem, né? Ele parece como se fosse hastes para aquelas lunetas, né? Que você olha, só que em vez de você olhar para cima, ele tem como se fosse uma adaga, um punhal, né? Esticado para poder acertar a nuca do embichado, né? Do encarnado. E o filme, de uma forma geral, ele tem uma atmosfera que é bem triste, em que... sabe aquela questão da lei de Murphy, né? Se algo vai dar errado, aquilo vai dar errado e da pior maneira possível. Então, o que é que eu posso trazer sobre essa questão do filme, né? Eu trouxe a questão da teoria, e até como o filme ele tem spoilers, né? É interessante você... bem mais interessante você realmente acompanhar o filme para entender essa questão dos simbolismos, de poder assistir, de você ter sua própria opinião a respeito do filme em si, né? Além do simbolismo, é interessante você ter um pouco a visão crua, para ver se você consegue pegar de cara e talvez trazer outras interpretações, certo? Mas um ponto que eu posso dizer a respeito do filme, que tem toda a sua
sua transição, né? E um final bem amargo, vamos dizer assim, que é o final. Os dois irmãos estão vivos. O único filho vivo é o filho que ele tá dentro do espectro autista, mas ele acaba sofrendo parte dessa essência do mal, né? E acaba eliminando a própria avó. E aí, ao final do filme, tem o Pedro e o... E comendo. Ele acaba descobrindo, né? Que ele foi devorado. Mas no final mesmo do filme é o Pedro e o Jimmy, né? Vamos dizer assim, do lado de fora da casa, e o Pedro tentando chorar e simplesmente desolado pelo que aconteceu, né? E o Jimmy em pé, extremamente triste pela situação. E é até interessante, assim, para trazer minhas conclusões finais também, que o filme ele também brinca com essa questão de pontos de vista enquanto espectador. Porque o Pedro ele é o protagonista, você imagina que ele vai ser o cara talvez mais esperto, talvez ele cometa erros, mas ele talvez tente resolver a situação. Enquanto que o Jimmy, né, que é o irmão, ele parece ser mais egoísta, ele parece, por exemplo, dizer, não, o cara tá passando frio, não quero ele aqui, o cara tem uma arma. Não, mas o cara é um garoto, não vou deixar ele congelando. Aí você fica ali no canto ali e amanhã você vai embora. Aí parece, olha, o Pedro parece ser um cara legal, né? Bacana, né? Ele solidarizou com o vizinho. Só que depois a gente vai descobrindo que o garoto, né? O filho da vizinha também, ele causou parte desse mal, né? Parte dessa essência. Ele foi encarnado temporariamente, teve esse problema. Ele foi responsável, já que ele estava em contato direto com o irmão, né? Sim. Ele já estava. A gente descobre, né, que ele mata o faxineiro que estava vindo exorcizar ele, entre aspas, né? Isso. Se eu não me engano, levou mais de um ano. O cara era até russo, se eu não me engano. O faxineiro que estava vindo para tentar resolver a situação. E uns outros pontos que tinham também era que, por exemplo, foi através do irmão, o Jimmy, que foi conhecida a Mirta, né? E a Mirta é uma faxineira. Então, assim, através do Pedro, que enquanto espectador, né, em questão do protagonismo, né, o protagonista, você espera, assim, enquanto filmes de terror, de que talvez ele tente resolver a situação, enquanto o irmão, que é mais egoísta, ele seja o conduíte das coisas erradas. E não, é o oposto. O irmão dele tenta ajudar e tenta resolver as coisas, e mesmo que pareça ser egoísta, talvez o único ponto que realmente seja contra é que ele pegou um dos papéis, né? Que realmente não podia levar, né? Não pode levar objeto se ele levou o papel. Mas fora isso, ele mostrou a questão da Mirta para poder tentar resolver a situação, né? Descobriu-se que era uma faxineira. Ele foi tentar resolver a questão da ex-esposa do irmão, né? Para poder tentar recuperar a criança. Foi ele que, de uma certa forma, tentou eliminar ela, visto que ela tinha cometido um crime também, né? Tivesse acabado com o Santino. E para terminar minha análise a respeito disso, é uma frase que está constando na placa, né, no Inferno de Dante, né, no livro, que é deixais aqui toda a esperança, porque é basicamente esse o mote do filme. Se você tem uma esperança, é melhor deixar de lado, porque o que vai aguardar ali no filme é de mal a pior. Minha nota para esse filme é um 8, e minhas palavras para esse filme são subversões cristãs, faxineiro, né, / limpadores, e a terceira são os embichados, né, são os encarnados, porque não são os possuídos, são os encarnados. Eles têm uma mitologia própria e, embora diferente do Talk to Me, né, que eu falava que, olha, a protagonista cometia muitos erros, mas a gente podia colocar no mote de que ela é uma jovem adulta e que muitas vezes o jovem comete erros. O protagonista Pedro, ele comete muitos erros que chegavam a me aborrecer. Não era só errar, ele insistia, cometia vários dos outros erros, né, que acabava por aborrecer mais. É até por isso que eu, de certa forma, não dou um 10, né, a questão do protagonista, mas toda a mitologia por trás do filme eu acho bem interessante.
Ele tinha um conhecimento, mas não quis usar. Eu acho que não é nem que ele não queria usar, é que ele errava, seja por esquecimento, seja porque ele era um cara muito hiperativo, né? E nessa questão dele ser hiperativo, ele errava mais e mais. Mas, de certa forma, essas são as minhas 3 palavras, minha nota é 8 e essa é a minha análise de When Evil Lurks. Ou Quando a Sete Armadas. Legal, menino Davi. E você indica esse filme pra galera? Olha, talvez, eu vou usar a mesma palavra que você fez na análise do Bailarina, talvez. Qual seria o talvez? Talvez se você não fosse tão sensível, e um dos pontos que é importante trazer no filme. Esse filme pode trazer gatilhos para algumas pessoas, né? Ele é um filme que, em algumas cenas, os efeitos práticos são muito bons. Então, para algumas pessoas mais sensíveis, talvez não seja indicado, né? Ele, em alguns pontos, ele é até meio gore. E também existe um ponto que depois foi falado, né? Mas de início eu pensei, caramba, esse filme aí, para algumas pessoas que convivem com autistas, pode ser problemático, mas depois foi explicado no filme, ok, ficou um pouco melhor, mas causou uma estranheza, assim, inicial nos comentários de uma das personagens, sabe? Mas, assim, se você quer ver um filme que traz uma mitologia, de certa forma, interessante, no sentido de uma subversão de símbolos cristãos, né? E que seja um filme de terror que, em alguns aspectos, enquanto o universo, os seus personagens sejam críveis, né? Críveis no sentido de você tem uma comunicação entre eles, você entende que eles se conhecem, né? É aquela questão, às vezes, de que você não precisa mostrar tudo. É orgânico. Você não precisa mostrar tudo, mas se aquilo que você mostra, ele parece ser natural dentro daquele universo, né? Aquilo pode se tornar interessante, né? Visualmente falando, seja do ponto de vista visual, seja do ponto de vista de roteiro, enfim. E nesse sentido de ser uma coisa bem mais orgânica, né? Um roteiro mais crível, que os personagens eles se comunicam bem, eu indicaria o When Evil Lurks. E também que ele, exatamente por esses simbolismos, né? Ele torna diferente. E nesse sentido da diferença, ele pode ser interessante para algumas pessoas que querem ver um terror um pouco diferente, vamos dizer assim. E aí, para essas pessoas, eu indicaria. Tá aí. Mas da pergunta lúdica, deixa eu falar uma situação. Você acha que você consegue ver um final diferente para esse filme? Boa pergunta. A questão do final diferente é porque, no caso... É porque eu até pensei da primeira vez que eu vi, que foi montado todo o equipamento para poder eliminar, né, o mal que estava dentro do Uriel. Mas ele poderia ser montado um pouco depois daquela madeira, se ele pudesse descer, né? Naquela questão da estante, ele conseguisse quebrar mais madeira, será que poderia ser colocado naquela base abaixo? Talvez isso daria um final diferente, né? Um final, pelo menos, agridoce, né? Seria um final que, você venceu mal, mas o que foi feito ali de errado, as mortes já causadas, você não vai conseguir recuperar. Mas eu acho que se fosse um final diferente, ele seria menos impactante. Eu acho que muito do que é mostrado no filme, ele é feito para te impactar. Ele não é só um soco no estômago, ele é um soco no estômago e um chute na cara. Porque é aquele filme que você assiste para você te deixar mal. Não mal e indignado, furioso, como por exemplo, Speak No Evil. Mas aquele mal do tipo, caramba, que coisa horrível, mas bem criativo o filme, um roteiro bem criativo. Então, assim, teria outro final? Poderia até ter. Eu até talvez gostaria que tivesse, mas eu acho que se tivesse outro final, eu estaria menos impactado. E às vezes, muitas vezes no terror, o que ele tenta te fazer é te impactar, né?
E nesse sentido, eu acho que o filme ele conseguiu ser esse. Com certeza. Vamos para a perguntinha lúdica, Davi? Eu achei que essa era a pergunta lúdica. A perguntinha lúdica é sempre um cenário, né? Ah! Vamos lá. Tô enganado? Que tapeado. Você está em uma cidade. Uma cidade que é mais ou menos parecida com uma região que você mora. Você encontra um embiteado. Tá lá naquelas condições lá do Uriel. Eu queria saber de você. O que é que você faz? Boa sorte, galera. Valeu. Valeu, falou. Eu acho que o certo a fazer, conhecendo as regras, né, seria exatamente você abandonar tudo que tem e ir embora o mais rápido possível. Porque mais ou menos... O certo pro Pedro, né? Mas a questão é que o Pedro, ele teve contato com animais, né? O pior, teve contato com animais perto de crianças. E aí deu todo errado, né? Todo errado, tinha que levar ali as coisas... sim, e um outro ponto também, sobre a questão das subversões que eu me lembrei, né, dessa questão dos signos, é que o filme falando mais da questão da igreja, um padre, e o Pedro irritado, né, e outro personagem falou, as igrejas estão mortas, não existem mais ninguém lá. Então, enquanto nessa questão dos signos cristãos, né, simbolismos cristãos, as igrejas, né, são grandes edifícios, são grandes pontos de fé, e através dele você pode trazer pessoas e uma grande roda, né, de fé, você conduzir milagres, né? Nesse filme não, as igrejas estão vazias e estão mortas, logo não se pode esperar por elas. A única esperança que tem nesse filme é exatamente os faxineiros, né? Que no próprio filme também fala que aos poucos eles estão fazendo tocaias para matar, né? Então cada vez eles estão cada vez menos pessoas, né? Então assim, voltando à pergunta, cara, se eu soubesse, eu pensaria assim, vamos todo mundo embora, sabe aquela questão da casa amaldiçoada? Vocês vão ficar? Mas essa é a minha casa. Meu amigo, a chance de você resolver é pequena, mas se você fugir, a chance de você sobreviver talvez seja maior. E é meio isso, cara, fuja. Se você não sabe o jeito correto de vencer, é fugir. Certo? É histórico, é evolutivo que o pessoal das cavernas, que viu uma sombra na caverna, o corajoso tinha uma chance maior de morrer do que o cara que fugia das cavernas. Né? Então é basicamente isso que eu digo assim, que se eu sei o signo, mas eu não sei como derrotar, é melhor não encostar, porque a tendência é que a contaminação se espalhe. Que é o que acontece, né? Ele vai espreitar, né? Hã? Ele vai espreitando, né? Ele vai espreitando e uma hora afunila, né? Pois é. É por isso que o pessoal tem que ir embora ali e deixar o pessoal, os faxineiros limpar, né? Os faxineiros limpadores lá resolver. Porque sobrou até pra grávida, né? Sobrou até pra grávida ali. Também é outra cena forte, né? Ela resolveu, né? Ela não resolveu, não. Resolveu com o que dava pra resolver, né? Eu não sei se ela resolveu. Ela talvez tenha feito um efeito paliativo. Eu não sei nem se foi intencional. Ela pode ter sido pegada a essência ali e ter feito aquela questão. Então, é conjecturas, né? São interpretações. Enfim, o filme ele não fala tanto sobre isso, né? Então, isso tem algumas lacunas que basta pra gente interpretar. E você, Diego, a sua análise de quando a sete ela maldar, ou envy lurks, ou quando o mal espreita, se a gente for dar uma tradução livre? Quando o mal espreita, né? Ou quando eu não vou falar em espanhol porque eu não tenho essa... Não sou de ficar falando errado também, não. Em nenhum inglês. Esse filme foi de 2023, né, Davi? Sim. A gente assistiu ele recentemente também, agora 2023.
E assim, o que falar da experiência quando mal espreita, né? Assim, eu foi uma balança, assim, com gostos amargos com gostos, assim, de sutileza ali nesse filme, né? Tem muitos contrapontos e, assim, tem muitas coisas interessantes também, né? Mas vamos pro início. A gente vai lá para começa a história, né? Com um tiroteio, né? No meio da noite e a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. E aí acontece a cena clássica, né? Dos caçadores indo lá ver o que ia acontecer de noite. Mas aí falam, não, à noite não vai dar para ver nada, é melhor esperar amanhã, né? E aí a gente já acha que ia acontecer alguma coisa, mas não acontece, né? E aí vai desenrolando o começo do filme de maneira bem arrastada, bem assim, bem... Vamos, cada um, sem se importar muito com o que está sendo colocado ali nas cenas, né? Vai só jogando. Chega a gente vê lá o possuído, bichado, seja lá o que for, né? Tem o conceito lá um pouco do conceito do que é o filme, né? E aí vai desencadeando os eventos, né? E assim, eu não gostei muito do começo, não, mas eu acho que ele é importante para construção de clima, para gerar aquela curiosidade do como é esse mundo, como é que nessa situação, né? Como é que os personagens se portam? É comum isso? Não é? Quais são as regras que acontecem diante dessas situações? Quais são, né, as ideias, né? E assim, me fisgou um pouco a curiosidade, né? E até se desencadear no momento que eles levam o possuído, né, para algum lugar e acabam perdendo, né, para a criança, deixando ele no meio da rua e uma criança deve ter visto, né? Não caiu lá. Não caiu lá. Eu até olhei. Não tava lá, não caiu. Não caiu, mas provavelmente naquela região ali que a criança tava, né? Talvez. Mas, enfim, ele foi encontrado, né? E aí sobreviveu e, de certa forma, ele foi o epicentro das coisas ruins acontecendo, né? Assim, aí depois a gente vai para metade da outra metade do filme, que é a fuga, né? Que é a parte, assim, que aí começa as cenas gore, as cenas, né, de ataque, de sangue, violência, o normal de filme de terror, assim, desse gênero, né? De novo, aí sim, aí o filme foi jogando, né, mais coisas da relação daquele mundo, né? Foi ficando interessante, né? Mas começou a ficar muito desgastante, né? Qual vai ser o próximo absurdo que vai acontecer, né? E até chegar mais ou menos a parte que eles fogem, né? E conseguem fugir de alguma maneira com alguma das crianças, né? E a mãe. E chega lá na Mirta, né? Pra reabastecer, né? Descansar, um preparo, né? E aí, aí vai se desenrolando para os eventos mais bizarros, né? Assim, foram acontecendo, né? Enfim, e aí eu senti a história meio que querendo acabar ali. Mas eles foram, né, acelerando o máximo que dava para poder, né, chegar naquela parte que eles vão para a escola e vão encontrar com um possuído lá e acontece todo, desencadeia, né? Enfim, eu achei interessante essa parte da fuga, eu achei bastante, com muitas coisas interessantes, assim, para chocar, né, bem feito, assim, muito bem produzido, né, como o Davi falou, né, cenas de sangue, as cenas de CGI, as cenas com, né, das expressões ali das caras, né, da forma como mostrava o cenário. Eu achei bem feito, assim, bem convincente a alguns momentos, né, até os sustos, né. Sustos não, é meio que o gore em si, né, o grotesco, né. Mas enfim, eu fiquei um pouco assim porque eu senti que faltou alguma coisa, sabe? Faltou, não sei, faltou muitas das coisas, como por exemplo,
se você tem as regras, né? As regras de como do que acontece, e aí eles vão, assim, o interessante é a gente ver como é o procedimento, a antítese, né? A antítese das regras para o contrário delas. A gente viu o contrário, mas se seguisse as regras, o que aconteceria? Como é que se formava a estrutura, né? Mas isso não é uma subversão, Diego, no caso. A gente, enquanto espectador, espera uma subversão. Que as regras sejam estabelecidas. Só que se acontecer o pior dos casos, se as regras estão lá, mas as pessoas vão errando elas, o que acontece? Eu acho que isso foi intencional. Foi intencional, eu tenho certeza que foi intencional. Mas você não concorda comigo que algumas regras não foram muito bem respeitadas, assim? Por exemplo, acho que nenhuma foi respeitada. Não, mas eu digo as regras que o próprio filme faz em relação ao que acontece. Por exemplo, quando em todas as cenas que alguém atira, né, usa pólvora, né, para acontecer ou fazer para deter o mal, né, o possuído, né? Sim. A pessoa se possui, né, também, né? Tá possuída pelo mal, né? Teoricamente, na verdade, você matar com a pólvora, ele vai se libertar, ele vai atrás de outro corpo. E a questão de quantos corpos tem em volta. Não tem uma, como é que chama? Não tem uma explicação, né, bem definida em relação a isso. É isso que assim, essa linha tênue que me deixa um pouco assim, sabe? Se não tem uma explicação muito detalhada, tudo bem. Não tem problema não ter. Tem muitos filmes de terror que faz isso e a gente acaba aceitando, né? E bola pra frente, né? Mas, por exemplo, quando o cara vai lá e atropela a mãe, né? Aí ela já tá possuída, já tá lá. E aí vai lá o Jimmy e atropela ela também. E assim, o Jimmy não acontece nada, assim ele não tá aparentemente possuído. Mas não foi pólvora, Diego. Não, mas entenda, ela também não foi pólvora, ela foi acidente de carro na cara também, né? Uhum. Então, assim, tem algumas coisas, alguns furos ali na forma como acontece a história, em alguns momentos até ali perto do começo, né, da relação do Uriel com o irmão dele, né, a forma como aconteceu algumas coisas ali naquele desenrolar, a forma como aparece lá com o Luiz, né, a cabra, né, e assim, e por que aquilo estava acontecendo, como é que ia rolar. Então, assim, eu senti que o filme meio que pecou, né, nessa questão de regras, a forma como definiu, assim. Bom uso de palavra, pecou. É um bom uso de palavra, né? mas assim, ele pecou, mas ele agregou uma ideia, né? Ele agregou conceito, agregou coisas, né? Com aquela narrativa. E assim, se você deixar de lado, dá pra levar o filme, tudo bem. Mas pra mim ficou esse gostinho amargo, assim, que faltou alguma coisa, né? O mal não respeitou as regras, né, Diego? O mal não respeita as regras, mas às vezes ele respeita, né? E aí, ou deixa de, né, fazer o outro. E respeita até demais, né? E quando respeita demais, aí a gente já acha estranho, né? Eu concordo com você. Tem essa parte do carro eu também eu concordo. Inclusive, eu pensei. A única interpretação que eu tive, vamos dizer assim, momento Eduardo Passapano. Vamos lá, passar o pano. Foi o seguinte, que no primeiro atropelamento, o cara, né, o marido, né, o Léo, ele atropelou a Sabrina, ele tava com a essência do possuído. Já o menino não, o irmão do Pedro não, né? O irmão do Pedro, ele fez isso assim, tipo, cara, eu tô indignado, eu vou acabar com ela. Ele atropelou ele, sendo ele mesmo, ele não foi possuído nem nada. Minha interpretação foi essa, não foi através do ponto de vista do mal. Mas assim, interpretações. Concordo com você que ficou muito estranho mesmo. Ficou esquisito. Eu entendo que o mal espreitou para atacar o Pedro, né? Ele tava ali, ele fez ele girou todas as engrenagens para chegar naquele final e dar certo pro mal, né?
Mal venceu no final, né? E tudo mais, né? Assim, queria ter tido uma explicação também do porquê tinha que ser o Pedro, porquê aquelas coisas tinham que acontecer daquela maneira, porque aquelas crianças não podiam ter matado o próprio Uriel para acontecer aquela cena no final. Eu queria entender. A gente nem sabe bem, né? O Pedro sumiu 4 anos e ele foi acusado de ser um assassino. E também não é muito dito no filme, né? Há uma grande zona cinza, né, da região, que a gente não entende bem. Tanto na região como das histórias, né? E da lore, né? Sim, sim. E assim, pra mim me incomodou, assim, esses momentos. Mas, como eu falei, né? Se você deixar de lado tudo isso, é muito interessante, como o Davi falou. Faz muita analogia com a realidade, assim, com conceitos de pandemia, com conceitos até um pouco governamentais, né? O Luiz ali brigando, achando que era uma conspiração governamental, botaram um cara lá para poder, né, diminuir o valor da terra deles, né? Querem tomar a minha terra. Esto lo pusieron ellos. Fue el Estado. Me quieren sacar mis tierras. Tem uma discussão também do dinheiro, das coisas que você pode fazer, do que você não pode, e a relação do homem com relação a um casamento, né, a falta de companheirismo, e todos esses símbolos assim que mais óbvios, né? E alguns não tão óbvios, né, como essas relações, né, da maldade de uma maneira geral, né? Tem tudo isso. É bem interessante, dá para se pensar, sair do filme e pensar um pouco, mas ficou faltando também um pouco do... Tá, o mal ganhou e assim, o que dá para tirar de conceito disso, assim, depois desse final, assim, é isso mesmo, assim, as pessoas agem e vão... como a situação do Leviatã lá, que o Davi sempre usa, né? O lobo o homem é um lobo do homem, né? E aí fica essas contestações, né? É até interessante eu falar essa parte do o homem é lobo do homem, porque são palavras suas e não minhas, não fui eu que trouxe dessa vez. Mas você falou agora. Mas eu falei após você. E foi tudo planejado para você falar. Ó céus. Fui pego na armadilha. Mas enfim, chegando nessa ideia de conclusão, né? Assim, o filme meio que perde um pouquinho a força do conceito do que ele estava, do simbologismo que estava falando, mas assim, os símbolos estão lá e eles funcionam da sua maneira, né? Eu fiquei um pouco agridoce com o filme, assim, no decorrer. Ele é um bom terror, né? Eu ainda não acho o melhor do ano, como muitos estão dizendo aí, de 2023, que é o melhor terror do ano, né? Mas ele é extremamente competente, né? Extremamente bem produzido também. Eu acho que, indo até para as palavras, né? Ele é bem produzido, né? Em palavra. Ele é interessante de uma maneira, né? De alguma maneira, e ele é um pouco, eu diria que criativo de alguma maneira, né? Mesmo sendo um tema tão batido como possessão, né? Eu acho que tem coisas ali que valem a pena, né? Apesar desses defeitos assim que me tiraram um pouco acharem ele extremamente mais relevante. Ele poderia ser muito mais relevante do que ele foi, né? Mas não dá pra ter tudo e pra mim não tá bom, né? Eu fecho com uma nota 7 pro filme e... Enfim, é uma experiência, né, bem diferente, né? Pra um filme argentino, né? Que a gente só tá acostumado com um romancinho de drama e político policial. Ricardo Darín, que mostra que existe cinema sem além de Darín. Muito importante no Darín, tirarem o Darín dos tubos do cinema de lá. É isso, rapaz. Você é anti-Darín? Não, prefiro não comentar.
Certo. Então, quais são as 3 palavras para esse filme, Diego? Bem feito, interessante e criativo. Certo. E você indicaria o filme? Não porque ele é ruim, mas porque eu não me vejo indicando filme de terror assim, e eu não acho que também foi uma experiência assim tão única para poder chegar no futuro e dizer, olha, assista com o Mal Espreita lá, que é um bom filme. Eu não me vejo assim, nem para quem gosta de filmes de terror, eu acho que tem coisa melhor lá para trás, né? Acho que dá para indicar umas coisas, a não ser que você esteja muito, né? Me indique, tem isso aí, né? Mas eu acho que eu não indicaria muito, não. Eu acho que até se duvidar, entre filme de possessão, eu ainda indicaria o Hereditário em relação a esse. É uma opinião. Diego, trazendo as perguntas para você, né? A primeira pergunta é: você imagina um final diferente para When Evil Lurks, ou Quando Aceite a Maldade? Olha, talvez fosse contra todas as coisas que o filme tinha intenção de propor, mas eu queria pelo menos a gente tivesse visto como é que o faxineiro trabalha lá para poder, né, fazer a limpeza, né? Eu queria ter visto pelo menos uma limpeza para saber, poxa, dá esperança para depois tirar, né? Assim, mas tá aí, né? A gente teve uma. Eu acho que no geral, tirando isso, eu não mudaria muita coisa, não. Pronto. E Diego, só para trazer uma pergunta rápida, pode ser um sim ou não. Tu acha que nesse sentido seria melhor ter um 2 para talvez mostrar um faxineiro resolvendo, mostrando para como resolver essa situação? Não, eu acho que não. Eu acho que se tivesse um 2, seria mais interessante mostrar o que acontece depois daquilo, né? Depois do evento, do grande evento, né? E ver que absurdos ainda mais podem acontecer, né? Pode ser. E, Diego, trazendo a pergunta lógica para você, né? Você tá aí na sua região e de repente chegam e dizem assim, ó, Diego, tem um encarnado aqui perto. O que você vai fazer? Quando o mal espreita, meu chapa, só tem duas maneiras de se encarar, né? E nenhuma delas resolve. Então nada resolve, né? Nada resolve. A não ser que você monte um time de faxineiros, né? Tipo uma equipe de elite, né? Um John Wick, um Vin Diesel, né? Um Toretto. Essa galera, né? Que sabe fazer faxina, né? Certo. Mas isso aí não é você mas é você sendo você. Como é que você ia tentar resolver isso aí? O que é que você olha? Nem resolver, o que é que você ia fazer? Lavando a louça, né? Acho que já ajuda, né? Você lavar a louça, fazer a faxina de casa, né? Lavar o banheiro, lavar a roupa, né? Às vezes lavar a roupa, o que teria sido se não tivesse lavado a roupa o Pedro, né? Eu acho que você fazer as tarefas, né? As tarefas domésticas, né? Acho que já deve, né? Deve ter alguma coisa a ver ali para resolver, né? Dos faxineiros. Então né? você tá querendo me dizer que quando Aceite a Maldade, na verdade, é uma grande crítica às pessoas que não são asseadas, é isso? Uma grande crítica aos adultos que não sabem fazer os trabalhos domésticos, né? Ser adulto aí, aprenda a fazer trabalho doméstico, senão mal chega, viu? Mal chega e chega com osso. Chega fedendo, né? Às vezes até mais que fedendo, viu? É verdade. Vamos encerrando, né, nossa análise. A nível de curiosidade, a nota final ficou 7,5. Agradecer a presença do Diego. Faço novamente todo mundo que nos acompanha nossas redes sociais, no Instagram, YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Põe nossos podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. E, Diego,
Pra quem teve a paixão de assistir essa análise até o final, tem que escrever o que nos comentários? Hashtag quando espreita o quê? Interrogação. Pronto. Quando espreita o que, se você sabe o que, espero que saiba como enfrentá-lo. E se não souber, pelo menos que não atrapalhe quem tá enfrentando, né? Justo. Então, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha aí. Valeu!